Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Repórter Fernanda Mulaete, Brasília DF. Quase 11 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos não estudavam e não trabalhavam no Brasil. Os dados do IBGE são de 2018 e revelam que nós estamos entre os 5 piores países do mundo quando o assunto é educação e emprego. E o que fazer para mudar essa realidade? O repórter Justiça desta semana vai traçar o perfil do jovem de hoje e mostrar programas que podem dar oportunidades e também um futuro melhor a esse grupo. Jovens caminham por entrada de escola. Nas escolas, as portas para o conhecimento estão abertas. O estudo é aquela ferramenta essencial para a vida. No processo de aprendizagem, ganham o professor, que passa experiências diversas aos alunos, e principalmente os estudantes, que levam para casa uma bagagem e tanto de assimilação de novos conteúdos. Jovens na entrada de sala de aula. Está na Constituição Federal. Todo brasileiro tem direitos sociais. A educação é a base deles, como explica esta advogada. O nosso artigo 6º traz que todo Tatiana jovem tem Costa direito à Zamorense, educação, moradia, advogada. alimentação, aqueles direitos básicos. E com a educação, qual é o próximo passo? A profissionalização, né? E nisso o Estado tem que investir e tem que propiciar que ele tenha um aprendizado satisfatório depois dele ter estudado. Mas nem todo mundo consegue ter acesso à educação. Sem estudar, muitas vezes é difícil também conseguir um emprego em qualquer faixa etária. Mas entre os jovens, estudos do IBGE mostram que a situação fica mais tensa. 23% dos brasileiros entre 15 e 19 anos que não frequentam a sala de aula acabam não tendo perspectivas de trabalho. Nestas horas, o fator renda é preponderante. As Michela pessoas que Reis, continuam, ou analista de seja, informações terminam o ensino geográficas médio, e vão para o ensino estatísticas do superior, IBGE-DF. é muito mais difícil uma pessoa com um rendimento mais baixo conseguir para o nível superior e fazer ou concluir o nível superior do que pessoas que são mais favorecidas. Inclusive, quando a gente recorta por cor e raça, a gente vê que tem diferença entre os brancos e pretos e pardos nessa questão da escolaridade. No ranking de 41 países analisados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estamos na posição de número 37. Pior do que nós estão apenas a Costa Rica, a Itália, a Turquia e a África do Sul. Foto de menina escrevendo. Quanto mais igual o país, menos desigual o ensino. O Eric luta para ir na contramão das estatísticas citadas. Morador da periferia de Brasília, não se anulou diante das dificuldades. É considerado um aluno exemplar. Isso porque estudar sempre foi prioridade para ele. Eric Eu Vinícius sempre Lisboa procurei Lima, dar o meu estudante. máximo, né, e fazer o que eu tenho que fazer dentro de sala de aula. Alguns, infelizmente, sofrem influência, né, pela situação da região e muitos também não querem, não buscam, não têm essa preocupação, né, com os estudos e acham que o caminho é outro. Eric nunca reprovou um ano e é focado. Enquanto não faz a tão sonhada faculdade de Sociologia, estuda com dedicação. A tábua de passar roupa vira mesa improvisada. Nas horas vagas, o rapaz também corre atrás do que ainda falta, um emprego. Sai por aí distribuindo currículo. Já fez alguns trabalhos esporádicos, mas nunca teve nada fixo. Realidade que este sociólogo conta que é mais comum do que se imagina. E muitas vezes você vai Luiz procurar um Otávio emprego, Teles a Assunção, pessoa te pergunta sociólogo. qual é a sua experiência. E uma pessoa nessa faixa etária, com pouco acesso à educação, qual a experiência que ela tem? Então ela está diante do que se chama crise social. E isso é um problema que não é do Brasil, é um problema do mundo, mas do Brasil em particular. Ele pode trabalhar, ele pode tentar diminuir isso com políticas macroeconômicas, planejamentos de longo prazo. E aí o papel do Estado é extremamente importante nesse processo. Não dá para deixar apenas pelo mercado, uma leitura mais ou menos no sentido de o mercado regula as relações sociais. A educação sempre tem um papel fundamental nesse processo e quanto mais qualificação você tem, maiores são suas chances no mercado. Isso teoricamente faz sentido. Mas também não é tão simples assim, porque tem muitas pessoas que têm uma formação superior, né? E não tem emprego também. Esse é o grupo etário que vai Michela procurar o Reis, primeiro emprego. analista de informações Então, existem geográficas e entraves da estatísticas sociedade, do né? IBGE-DF. Às vezes, por exemplo, investir numa pessoa que vai começar é diferente de você pegar uma pessoa que já tem experiência. Então, às vezes, o mercado de trabalho, como está em crise, ele acaba dificultando um pouco mais essa inserção no mercado de trabalho. Esse também pode ser um fator relacionado. Atualmente o desemprego está Eric bem alto, Vinícius né? Lisboa Lima, Infelizmente eu sou mais estudante. uma vítima. Jovem,
né? E eu também não sei o que vai acontecer. Já tenho inscrições em diferentes sites, né? O que não aparece é a oportunidade. O que me resta é esperar. Muitos jovens desistem de procurar emprego no meio desse longo caminho. São pessoas consideradas desalentadas. Entre os motivos estão a falta de trabalho na localidade onde moram, a incapacidade de conseguir trabalho adequado, a falta de qualificação ou experiência profissional e o fato de serem considerados muito jovens. Fernanda teve uma infância difícil no Rio de Janeiro. Lá faltaram oportunidades de estudo. Ainda pequena, a moça veio para Brasília. Para trilhar um novo caminho, precisou contar e muito com a ajuda da família. Se não fosse o apoio da minha família, eu acho que eu não estaria estudando hoje, assim, do jeito que eu estou focada. Para ela, o fato de ser negra e mulher conta não só no que diz respeito à escolaridade, mas também na hora de conseguir qualificação profissional. Bom, entrei em currículo junto com uma amiga, que ela era branca, e meu currículo é bem mais cheio do que o dela e eu nunca fui chamada nem para entrevista. E ela sempre foi, então talvez possa muito ser fator de raça. Infelizmente, isso pode acontecer sim, Fernanda. A gente vê que as mulheres pretas e pardas são o grupo mais vulnerável de todos os grupos que a gente possa comparar, né? Quando a gente relaciona cor, raça, gênero, né, sexo, eles são são as mulheres mais vulneráveis, ou seja, a questão do rendimento, da escolaridade. Mesmo a mulher sendo mais escolarizada, né, do que os homens, quando a gente compara num âmbito geral, esse grupo em específico de mulheres pretas ou pardas é o grupo mais vulnerável. Com livros nas mãos, Fernanda caminha. Mas a moça não desiste. Enquanto a oportunidade não vem, Fernanda estuda para um dia se tornar advogada. Sentada, Fernanda folheia um livro. Na mesa de vidro estão livros empilhados e um notebook. Com a caneta na mão e o olhar fixo nas páginas, Fernanda lê. No próximo bloco do Repórter Justiça, você vai conhecer um projeto que pretende inserir adolescentes que vivem em casas de acolhimento no mercado de trabalho. Veja essa e outras iniciativas já já. Não saia daí que a gente volta em instantes. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Jovem gerente caminhou por loja. Trabalhar numa grande empresa era o sonho do Marcos. Só que no meio do caminho o rapaz se deparou com muitos obstáculos. A dificuldade para conquistar uma vaga no mercado de trabalho tinha motivo. Faltavam oportunidades. Mãos de Marcos sobre o teclado. O tempo passou e essa realidade mudou. Hoje, o jovem é funcionário de uma rede de lojas do comércio varejista. A chance veio graças a um projeto do Tribunal de Justiça de São Paulo. No Trampo Justo, rapazes e moças que estão prestes a sair de casas-abrigo partem rumo à profissionalização. A iniciativa é uma forma de abrir portas para o futuro dessas pessoas que estão começando a vida adulta. O Marcos quase não acreditou quando recebeu notícia de que seria menor aprendiz. Eu lembro que eu cheguei aqui na loja, né, tinha saído de lá, aí tinha ido para a República Jovem Masculina. Marcos Antônio Barbosa de Oliveira, jovem aprendiz. Até lá estava tudo bem. Aí começaram a mandar mensagens de despedida, você conseguiu, você passou por isso, agora você tem uma nova etapa. E nisso eu cheguei na loja e fui pedir direto pro estoque, não falei com ninguém, passei reto, furacão. E aí eles mandando, eu comecei a chorar, não deu. Só que eu chorei de alegria, né, porque eu vi que estavam felizes por mim, que eu consegui cativar muitas pessoas. Iberê é o juiz responsável pela iniciativa. Segundo ele, os jovens abrigados sofrem muita discriminação. E é justamente por isso que um empurrãozinho dado pode garantir melhores condições a esse público. Iberê de é Castro muito Dias, improvável que eles juiz sejam do adotados. TJSP. Se a família não se recupera, ele vai ficar até os 18 na casa de acolhimento. E aí, depois dos 18, ele vai ser obrigado a sair da casa de acolhimento e a ter que se virar sozinho. Então ele vai ter que custear a própria alimentação, vai ter que custear a moradia, vai ter que custear vestuário, transporte, enfim, ele vai ter que viver pelas próprias pernas, né? A ideia do Trampo Justo é conseguir vagas de emprego para esses adolescentes enquanto eles ainda estão nas casas de acolhimento. Acho que a palavra-chave do projeto é autonomia. A intenção aqui não é apenas oferecer o emprego. Então ele não vai ser agraciado com uma vaga, ele vai ter que disputar a vaga nas mesmas condições que existem para outros candidatos àquela vaga, né? Então ele vai passar por um processo seletivo, ele vai passar pelas entrevistas e tal, para ver se ele tem condições de assumir aquela vaga de emprego. O projeto deu tão certo que hoje é reconhecido no país todo. O Trampo Justo rendeu ao tribunal o prêmio Inovare, que condecora as boas práticas realizadas pelo judiciário brasileiro. É interessante saber que pessoas que analisam o sistema de justiça
pessoas responsáveis por escolher quais são os projetos do sistema de justiça que merecem prêmio, avalizam uma iniciativa como o Trampo Justo, compreenderam a ideia do projeto, compreenderam a importância do projeto e isso eu acho bem importante. O Marcos agarrou a oportunidade e não pensa em parar por aí não. Ano que vem eu quero já terminar a escola, quero prestar o Enem, conseguir praticamente uma bolsa 100%. Eu quero fazer direito, é minha meta. E depois disso, só progresso. O chefe do jovem também é peça importante nessa caminhada. Leandro Aguiar, aqueles que vêm gerente. da maneira que o Marcos veio, né? Que precisava daquela oportunidade, às vezes faltava aquela figura do pai. Para ele, eu acho que ele internamente ele precisa superar e vencer, como ele vem vencendo todos os dias. Mas aqui a gente tenta passar toda a confiança que ele precisa ter. Repórter Além de Fernando São Tavares, Paulo, Brasília outros DF. órgãos do Judiciário promovem a inserção do jovem no mercado. No Distrito Federal, o Ministério Público do Trabalho promove a inserção de adolescentes que cumprem medidas alternativas por conta de atos infracionais. Jovens em cumprimento Ana de Maria medida Villarreal, socioeducativa, os procuradora chamados do jovens em trabalho. conflito com a lei, são jovens assim, condenados à escuridão e ao estigma. Então, se a sociedade não der uma segunda chance para esses meninos, eles vão continuar na trajetória infracional ou, enfim, enveredar para o mundo do crime após os 18 anos de idade, né? Então, eles realmente precisam de uma segunda, às vezes até uma terceira oportunidade para trilhar um caminho digno, né? O Ministério Público do Trabalho assume um papel de articulador, né, dessa política pública, convidando diversos parceiros para, em regime de cooperação, a implementar esse projeto sobre a aprendizagem profissional, por exemplo, dentro das unidades do Centro de Internação do Distrito Federal, por exemplo. Com a ação, o Carlos conseguiu uma vaga de estágio, tudo regulamentado com carteira assinada. Hoje, com 18 anos, ele sabe da importância das conquistas pessoais após ter passado pela ressocialização. Você começa dando os primeiros passos nos estudos. Nos estudos você vai começar tendo conhecimento das áreas que você quer migrar. Aí nisso você vai tentar procurar um emprego. No que você vai procurar, você vai ter que procurar aquilo que você teve reconhecimento nos estudos. E foi isso que eu vim buscar. Eu fui buscando o que eu tive reconhecimento nos estudos, o que eu vi que eu me qualifiquei, o que eu vi que eu me dediquei mais. Ele agora quer terminar o 2º grau. Os cursos eles são uma continuidade para os seus estudos. Você vai estar sempre dando ênfase, cada vez mais ênfase nos seus estudos. Você não vai estar ali só buscando o reconhecimento no trabalho, você só não vai estar trabalhando, você vai estar buscando conhecimento. Os benefícios são diversos, como explica Ana Maria. Eles já mudam o vocabulário, a forma de se expressar, conseguem expressar melhor, conseguem falar de sonhos, porque no início da aprendizagem, quando a gente vai fazer sensibilização, eles não têm sonhos. Qual o seu sonho? Eles não têm sonhos. Então, eles sonham, eles já conseguem... porque a aprendizagem não é só uma qualificação. Ela trabalha outros elementos de formação de cidadania, né, de valores. Então, eles conseguem já captar valores, né, que foram perdidos com o tempo. Então, de respeito, de colaboração, de solidariedade, né, de empatia. Na loja, Marcos coloca a caixa com TV de tela plana em uma grande sacola verde e entrega ao cliente. Sentado, Carlos utiliza o notebook com um olhar fixo na tela. Marcos cumprimenta o gerente que dá 2 leves tapas no peito de Marcos. Ambos estão sorridentes. Veja a seguir no Repórter Justiça, estágio e programa Trainee. Qual a melhor maneira de entrar no mercado de trabalho? Conheça a história de jovens que emendaram o estágio no primeiro emprego. E mais, como as grandes empresas se preparam para receber funcionários cheios de criatividade e disposição. É já, não saia daí. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Garoto de cabelo curto e óculos de grau. Redes sociais, programas de edição de imagem e vídeo. O Bruno é expert em tudo isso aí. O conhecimento vem da faculdade, onde ele faz o último semestre de marketing. Já a prática está no estágio remunerado que o rapaz conseguiu logo no primeiro mês cursando a graduação. Mão de Bruno em mouse. Recentemente, Bruno foi chamado para uma reunião com os chefes. Nesse dia, soube que teria a carteira assinada. Passaria de estagiário a funcionário da empresa. Uma notícia e tanto, que ele custou acreditar. Hoje em dia, para você ver um estagiário sendo contratado na empresa que entrou, é difícil. Não é uma coisa que você vê todo dia, né? Porque tem empresas que preferem pegar de fora do que pegar gente de dentro. Porque eles fazem você crescer aqui dentro para você ter um plano de carreira aqui dentro.
Então, assim, foi surpreendente. Eu fiquei sem acreditar de primeiro momento, mas depois caiu a ficha que... Porque, assim, a gente estagiário, a gente ainda tem aquele feedback que a gente é um adolescente em fase de aprendizagem. E depois que você é contratado, que você vira um CLT, parece que você fala, nossa, agora eu sou um adulto. Agora eu tenho que arcar com as minhas despesas, as minhas responsabilidades. Nos 11 meses de estágio, muito crescimento. Entrei sem saber quase nada, na verdade. E aqui dentro foi uma experiência muito grande e enriquecedora, porque é uma empresa que te incentiva, é uma empresa que faz com que você estude. Dedicação nunca faltou em sala de aula e dentro da empresa. A recompensa não poderia ter sido melhor. Numa sala de aula, você entra no primeiro semestre todo feliz, cheio de energia, preparado para desbravar o mundo. E quando você vai para a área de trabalho mesmo, que você senta ali em frente ao computador e vê que o trabalho está ali te esperando, você vê que é uma coisa totalmente diferente do que você aprendeu em sala. E aí você começa a ver que é necessário você se tornar um adulto, deixar aquela parte do ensino médio, primeiro e segundo semestre de lado e realmente virar um adulto para conseguir se empenhar e se dedicar na área de trabalho. Então, assim, foi uma experiência muito difícil de início, porque a gente vive sonhos na faculdade quando a gente entra para a área de trabalho, a gente começa a viver realmente passo por passo, montar pedrinha por pedrinha até construir assim, um castelo de força mesmo para você conseguir atuar naquilo que você realmente gosta. Mas nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Conseguir uma vaga de estágio logo no início da carreira é tão difícil quanto ter um emprego formal. A conta nunca fecha. É muita gente para poucas vagas. O Brasil tem que avançar muito, porque nós temos um número pequeno de estágios. No Brasil inteiro nós temos 1 milhão de estagiários no ensino superior, médio e médio técnico. No superior são 740 mil estagiários. No nível médio e médio técnico são 260 mil estagiários. É muito pouco, visto que a gente precisa se somar o número de estudantes, de acordo com o MEC, no ensino superior de 8.266 e no ensino médio e técnico de 9.326.000, são mais de 17 milhões de estudantes. É muita gente para pouco estágio. Além disso, falta preparo por parte das empresas contratantes. Empresas, universidades são feitas de pessoas. Você pode ter uma excelente empresa, mas, de repente, aquele supervisor de estágio, ele não tem aquele poder de transmitir, ele não tem aquela sensibilidade de, olha, estágio, realmente a educação são 6 horas. Então, a gente faz esse trabalho de conscientizar. Porque se você não cumprir com essas regras, o estágio deixa de ser estágio. E aí vira um problema até trabalhista. Então, as empresas que não têm um setor específico, que os seus gestores não estão preparados para transmitir com paciência aquilo que eles sabem. Então, nos jovens, a gente procura fazer, dos nossos associados, dos agentes de integração, fazer uma pesquisa de qualidade. E a gente separa isso e deixa aberto, inclusive para bloquear essas empresas que não dão uma qualidade de estágio, que não dão uma qualidade de educação. Garotas trabalham em escritório. Outro problema é quando a chefia não entende o papel do estagiário que está ali principalmente para aprender. Em vez disso, muitos supervisores e chefes impõem metas abusivas ao estudante. O estagiário está ali para aprender, mas quando ele ingressa no estágio, ele assina um termo de compromisso. E nesse termo de compromisso tem tudo o que ele precisa. A carga horária, se é de 4 horas diárias ou de 6, que o limite são 6 horas. O que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer, quem é o chefe, quem não é o chefe. Porque a gente tem que evitar esse excesso, né? Porque a gente sabe que na prática, muitas vezes, o estagiário acaba fazendo o serviço do profissional que já está lá há muito tempo nesse emprego. Então, a gente tem que observar bem esses limites e esses excessos. E caso ele sinta que ele está sendo cobrado demais, que a barreirinha está sendo ultrapassada, ele tem que comunicar ao chefe superior e para poder comunicar esse tipo de abuso. A Lei 11.788 de 2008 estabelece que padrões como duração do estágio, jornada de trabalho, férias, remuneração e seguro de vida para os estagiários. Duração de estágio. O tempo máximo é de até 2 anos. A legislação garante que a jornada de estágio deve ter um limite máximo de 6 horas diárias, ou seja, até 30 horas semanais. Além disso, em períodos de provas, o estagiário tem a possibilidade de cumprir apenas a metade da jornada de trabalho. A cada 12 meses estagiados, o estagiário tem a garantia do recesso de 30 dias, que pode ser contínuo ou fracionado. O contratante deve fornecer bolsa estágio e auxílio
auxílio transporte. A contratação de um seguro de vida para o estagiário é obrigatória e é responsabilidade da parte concedente do estágio. Além do estágio, existe no Brasil outra modalidade de incentivo ao jovem nos primeiros anos no mercado de trabalho. O trainee é um processo seletivo que pode durar de 1 a 2 anos. Nesse tipo de oferta, o jovem passa por vários processos. São provas teóricas, desafios práticos. A remuneração geralmente é mais alta que a dada no estágio. Homem trabalha em computador. E foi justamente esse tipo de programa que despertou a atenção do Guilherme, recém-formado em Engenharia de Redes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com o diploma nas mãos, ele arriscou a inscrição em alguns programas pelo país. A possibilidade de morar em outras cidades foi também um atrativo. E olha que legal, logo ele foi chamado para integrar a equipe de uma fabricante de cervejas, que é a 14ª empresa com maior receita líquida do país. O trainee ele tem que treinar e ele tem que conhecer todas as áreas da companhia e enfim, as operações a fundo antes de poder trabalhar. Porque a ideia é que o trainee tenha uma visão completa da companhia antes de poder trabalhar. Então eu fiquei 5 meses em treinamento e aí fui alocado na área de vendas, que é onde eu trabalho hoje, no setor comercial. E eu acho que tem tudo a ver com engenharia de produção, porque na verdade você está negociando o tempo inteiro, você está pensando em negociação, em como fazer o cliente, que é o dono do bar, né, que é o dono do restaurante, vender mais. Você quer que ele tenha uma estratégia de marketing, você quer atrelar a nossa estratégia de marketing, a estratégia de marketing dele, porque quando o cliente vende, a gente vende mais também. Hoje, o Guilherme mora em Brasília e coordena boa parte das vendas da companhia. Se sente feliz com tudo que já viveu em pouco mais de um ano de carreira. Eu me sinto muito realizado, muito pela trajetória que eu tive dentro da companhia, então todas as pessoas que eu conheci, todos os lugares, as operações que eu conheci, mas também por exercer papéis que, se eu tivesse em outra empresa, talvez eu não teria. São papéis de autonomia, de decisão, de liderança. Então hoje eu sou supervisor de vendas e eu lidero uma equipe, que eu sou responsável por eles, pela remuneração deles. Então todos os dias eu estou acompanhando o trabalho deles e vendo como é que a gente pode melhorar. Hoje eu me sinto muito realizado, apesar de o desafio ser enorme e eu ter certeza que eu ainda tenho muito a trilhar. Com olhar fixo em tela, Bruno trabalha com computador. Os dedos dele teclam com agilidade. Bruno se reúne com garotas, sentados à mesa com seus computadores. Sorridente, sentado em escritório, Guilherme trabalha com seu computador. Na tela, ele lida com diversas informações em uma planilha. Pessoas caminham pelo centro de Brasília. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até mais. Leandro Marcos e uma mulher caminham pela loja de eletrodomésticos. Créditos finais. Produção: Marcelo Luiz, Marcelo Tony Brava e Mário Sérgio Cardoso. Reportagem: Fernanda Mulaete e Fernanda Tavares. Edição de texto: Fernanda Mulaete. Cabelo e maquiagem: Kelly Matheus. Figurino: Thalita Oliveira. Cinegrafia: Harry Góes, Lázaro Filho, Luiz Guilherme, Rodolfo Muniz. Assistência técnica: Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção: Diego Galeotti. Videografismo: Lucas Matias. Audiodescrição: Visual Áudio. Roteiro: Kainan Leão. Narração: Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação: Rosa Wazen. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Flávia Soledade. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização: TV Justiça Essencial 2020.